Olá, eu sou o professor De Luca e o assunto é média aritmética simples e ponderada. Bom, primeiro, o que é uma média? Média é um valor que resume uma série de valores em um número só, a média, seguindo uma fórmula ou uma regra pré-estabelecida. Por exemplo, um aluno tira várias notas ao longo do ano e todas essas notas serão resumidas em uma única nota, a média final. Existem vários tipos de média, mas a que nós veremos hoje é a média aritmética simples. Mas afinal, o que é a média aritmética simples? Como é que nós calculamos? É muito fácil. Olha, para você calcular a média aritmética simples de uma série de números, basta você somar todos esses números e depois dividir pela quantidade de números que você somou. Só isso, só isso. É bem tranquilo, né? Vamos ver um exemplo? Olha lá. Calcular a média aritmética dos números 8, 12, 4, 26 e 20. Bom, nós temos aqui 5 números. E como é que nós fazemos então? Soma os 5 números e divide pela quantidade de números que você somou, ou seja, divide por 5. Então vamos lá. Então você vai pegar os números, somar 8, 12, 4, 26 e 20 e dividir por 5. Você encontrará 70 dividido por 5, que dá 14. Quer dizer que a média aritmética simples de 8, 12, 4, 26 e 20 é 14. Só isso, só isso. Fácil, né? A média aritmética simples é a mais usada no dia a dia. Por isso se convencionou que quando for média aritmética simples, basta falar para calcular a média. Vamos ver um exemplo. As temperaturas em 10 dias de uma cidade foram 10 graus, 8 graus, 5 graus, 3, 0, menos 2, menos 1, 3, 8 e 12 graus Celsius. Calcular a média dessas temperaturas. Repara que ele fala para calcular a média, ele não fala para calcular a média aritmética. Então você já sabe que é a média aritmética, mesmo ele não falando. Como é que nós fazemos? A mesma coisa dos outros. Soma todo mundo e divide pela quantidade de números que você somou. No caso são 10. Então vamos lá. Nós somamos aí o 10, o 8, o 5, o 3, o 0, menos 2, menos 1, 3, 8 e 12 e divide por 10. Aí então você vai encontrar 46, divide por 10 vai dar 4,6 graus Celsius. Repare que os números negativos eles entram com um sinal negativo. Repara também que o número 0 entra na soma, não é? A soma, com somando 0, não muda nada, mas ele é um dos 10 elementos que você somou. Então você vai ter que dividir por 10, mesmo que um dos números seja 0. E repare também que os números repetidos você conta 2 vezes. No caso, o 3 entrou 2 vezes, então ele faz parte dos 10 números que você somou. Outra observação importante. Apesar das temperaturas desse exemplo ser todos números inteiros, o valor da média foi quebrado, né? 4,6. Então, repare o seguinte, mesmo com números inteiros, o resultado da média pode ser um número quebrado, um número não inteiro. Por exemplo, se você vai calcular em uma cidade a média de filhos por família. Bom, então uma família tem 3 filhos, outra 2, outra 1, outra 0 e assim por diante. Pode ser que na hora de você calcular a média, você chegue à conclusão que tem 1,7 filhos por família. Então quer dizer, mesmo sendo números inteiros, a resposta da média pode ser um número não inteiro, né? Um número quebrado. Certinho? Tranquilo? Agora nós veremos como calcula a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada utiliza pesos, quando por algum motivo você quer dar maior importância a um dado do que outro. Para calcular a média aritmética ponderada, fazemos o seguinte procedimento. Primeiro, multiplicamos cada valor pelo seu respectivo peso. Depois, soma esses resultados, depois divide pela soma dos pesos. Então, multiplica cada valor pelo seu peso, soma os resultados, divide pela soma dos pesos. Vamos um exemplo prático.
Uma escola calcula a média das notas dos seus alunos utilizando os pesos 1, 2 e 3 para o primeiro, segundo e terceiro trimestre, respectivamente. Calcular a média de um aluno que obteve as notas 8, 7, 5 nessa ordem e cada trimestre. Muitas escolas adotam esse sistema de peso nas suas notas, não é? Por que isso? Porque no começo você tem menos matérias, é mais fácil tirar uma nota mais alta. No final do ano você tem mais matérias, é mais difícil tirar uma nota mais alta. Também é uma maneira, não é, do aluno tirar uma nota alta no começo e depois ficar tranquilo e dar aquela relaxada para o final do ano, certo? Então como é que nós fazemos para calcular? Você multiplica a nota de cada trimestre pelo seu respectivo peso. No caso, você tem aqui 3 trimestres, não é? Sendo peso 1 no primeiro trimestre, peso 2 no segundo e peso 3 no terceiro. Então vamos lá. Então nós multiplicamos aqui, ó, cada valor pelo seu peso. Então ele tirou nota 8 no primeiro trimestre, você multiplica por 1. Tirou nota 7 no segundo, você multiplica por 2. Tirou nota 5 no terceiro, você multiplica por 3. E divide pela soma dos pesos, ou seja, 1 mais 2 mais 3. Fazendo a conta em cima, você vai encontrar 37. 1 mais 2 mais 3 você encontra 6. Dividindo pelo outro, você encontra 6,17. Ou seja, se a média da escola for 6, ele está aprovado. Se a média da escola for 7, não está aprovado. Certinho? Tranquilo? É isso aí. Então, resumindo, a média aritmética simples, nós somamos todos os números e dividimos pela quantidade de números que nós somamos. Na média aritmética ponderada, que tem os pesos, você multiplica cada valor pelo seu peso, cada valor pelo seu peso, soma todo mundo e divide pela soma dos pesos. Certo? Até o próximo!